boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês forem acessar esse vídeo. Eu sou Conceição de Maria, professora, contadora de histórias, faço parte do grupo Narradores Cariri e hoje eu estou aqui para ter um dedo de prosa com vocês, com o tema leitura e a formação do leitor. E diante desse tema, eu trago para vocês a minha experiência como professora aqui da rede municipal de Juazeiro do Norte, a qual faço parte e tenho muito orgulho de trabalhar no ensino público. Eu venho da escola pública, estudei na escola pública e trabalho com muito orgulho, tentando a cada dia melhorar essa ferramenta que nós temos, que é nossa, né? Que nós devemos sempre tentar melhorar. E foi numa dessas que eu pensei em incentivar a leitura, que foi num ano desses aí, que eu não vou dizer o qual, que a gente estava no mês de outubro na escola, e todos aqueles preparativos, o mês da criança, semana da criança, o dia da criança, e eu, como sempre gostei de leitura, de livros infantis, eu tenho que abrir um parênteses para dizer para vocês aqui que no meu tempo, expressão nova, né? No meu tempo na escola, nós não tínhamos acesso ao livro infantil. Infelizmente, naquela época a gente não tinha biblioteca, nós não tínhamos acesso a livros infantis. Eu era muito apaixonada por leitura e o único livro que a gente recebia eram os livros didáticos. Quando eu recebi o livro didático, eu saía lendo todos aqueles textos. Às vezes, nada a ver, mas eu adorava fazer aquelas leituras. Sim, mas voltando aqui para a nossa experiência, hoje nós temos já as nossas bibliotecas. Elas não são a oitava maravilha, mas elas existem e elas nos ajudam, são parceiras nesse incentivo à leitura. Então, eu, como uma boa admiradora do livro infantil e das histórias, eu quis levar também uma atividade nesse sentido para os alunos. Eu fui na biblioteca, vi vários livros, me encantei com uma história e levei essa história. Sim, mas antes de levar a história, como era a Semana da Criança e aquela organização toda ali, então eu preparei uns mimos, que no caso os mimos seria pipoca, pirulito, bombom, essas coisas. Que na verdade, naquele momento, mesmo que não consciente, eu acabei tirando o objetivo principal, que era de incentivar a leitura, com esses mimos aqui, né? Mas, para minha surpresa, quando eu cheguei na sala, e os meninos nem sabiam que ia ter esses mimos nem nada, a proposta era levar a leitura da história. E os meninos estavam à vontade, como era a Semana da Criança, eles estavam bem descontraídos, sentados, deitados, todos lá na sala, bem à vontade. E quando eu falei que ia trazer essa história para eles e tudo, eles receberam de uma forma tão linda, que eu me apaixonei mais ainda. E depois, claro, alguns, já começaram a ficar inquietos e tudo, mas tudo dentro da tranquilidade. E eles participaram daquela leitura, naquele mundo deles, gostando da leitura, gostando daquela história, né? E depois os mimos foram, aproveitados da melhor maneira. E então ali depois daquela situação, eu quis levar essa atividade para todas as turmas. E assim eu fiz. Quando terminou a semana, já tinha passado por todas as turmas, então eu queria mais, né? E aí eu fui pesquisar, né? A pessoa foi pesquisar onde? No YouTube. E lá no YouTube eu vi muitas contações de histórias, muitas pessoas com incrementos na contação de história,
tudo no intuito de incentivo à leitura. Mas, de certa forma, a gente via que as outras coisas apareciam mais do que a leitura. Mas tudo bem, né? Se os meninos estavam, se a gente estava conseguindo levar o trabalho para as crianças, se eles estavam gostando, então a gente foi. E aí eu também, como tinha gostado, eu comecei também a me fantasiar. Então eu criei a fada da leitura. E eu colocava uma peruca, um vestido branco, a minha fadinha, a minha varinha, salto alto e ia para as escolas, né? No ano seguinte, eu não fiquei só na minha escola. Eu levei aquele projeto, aquela atividade para outras escolas que eu pudesse levar. E sempre, agora, já levava alguns livros de incentivo para os meninos, para sorteio, mas sempre levava o pirulito, a pipoca, o bombom, né? Que, como eu já falei para vocês, acabava desvirtuando um pouco, tirando o meu objetivo principal, que era ali contar uma história, né? O meu objetivo principal era esse, assim, porque naquele momento eu já me sentia a contadora de histórias, né? Eu já era a contadora de história. Quem te legitimou, Conceição, contadora de histórias? Quem me legitimou foram as crianças. Eles me chamavam de contadora de histórias, me chamavam para contar história, tia conta outra. E aquilo tudo já fazia parte da minha rotina, né, de contadora de histórias. E como eu sendo contadora de histórias, as pessoas já viam me mostrar eventos de contações de história e tudo. E um certo dia eu fui a um evento de contadora de história lá no Crato, que era Mostra Nacional dos Contadores de História. E lá nesse evento eu pude ver outros contadores de forma diferente daqueles que eu tinha visto lá no YouTube. Contadores que chegavam para contar histórias sem todos aqueles aparatos, sem todas aquelas coisas. Eu não estou dizendo para vocês que você contar história fantasiado é errado. Não, de forma nenhuma. O que eu estou dizendo para vocês foi que a partir daquele dia que eu vi aquelas pessoas contando histórias de uma outra maneira, de uma maneira mais simples, e que o que aparecia mais era a história, e eu gostei de ver, então eu também queria fazer daquela forma. E foi aí que eu fui fazer o curso de contadora de história. Fiz parte da primeira turma de contadores de histórias daqui do Cariri, né? Que foi, assim, um marco, um diferencial na minha vida. A partir dali, eu comecei... Nós fizemos muitas vivências durante o curso, nós tivemos muitas leituras, e eu pude ver que todo aquele aparato, tudo bem, eu podia usar, mas eu também podia usar a minha palavra como o prato principal, digamos assim. E foi isso que eu comecei a fazer, né? Eu comecei a ir para as escolas, de contar histórias sem me fantasiar. Eu comecei a ir com o meu cabelo solto e chamar a atenção das crianças. Eita, tia, teu cabelo é igual ao meu, eita. Então, eu acabei fazendo assim, eu acredito que eu vivo isso agora, antes da pandemia, quando eu ia para a escola contar a história sem todo o aparato, que eu acabo levando um incentivo para as crianças maior ainda, que é a minha própria pessoa, que eu sou daquela comunidade e eles fazem parte e eles também podem ser contadores de história, porque todo mundo pode contar história, né? Porque todo mundo, agora, nós temos acesso a essa leitura diferenciada, né? Diferente dos outros, de quando
quando eu era pequena, quando eu era criança. Diferente dessa época, hoje nós podemos ter acesso a essa leitura que não é só a leitura para a gramática, é uma leitura de mundo. Eu gosto muito de visitar, de ler, de fazer leitura desse livro aqui também, da Josiane Maia, que é um livro que ela fala sobre todas essas dificuldades de formação de leitores, não só não só para os alunos, também para nós professores, porque desde a nossa formação nós fomos trabalhados de forma diferente, com cartilhas que não tinham, que não nos faziam imaginar, que não nos dava essa abertura para a nossa imaginação crescer, né? Então, todos esses desafios fazem parte da nossa rotina, mas nós estamos aqui sempre e queremos dizer que queremos estar sempre a serviço da leitura, a serviço das narrativas, a serviço da arte. E assim eu me despeço desse dedo de prosa e convidando vocês para estar sempre em parceria com a arte e com a leitura, fazendo milhares de leituras possíveis e impossíveis que nós podemos. Viva a leitura, viva a arte, até a próxima!